Olá, pessoal da TV Cidade, tudo bem? Eu sou a Sandra Brito e esse é mais um Trilhas Literárias. Hoje nós vamos falar sobre Graciliano Ramos, esse grande autor brasileiro. Graciliano nasceu na cidade alagoana de Quebrangulo, em 27 de outubro de 1892 e morreu no Rio de Janeiro, em 20 de março de 1953. Ele destacou-se como romancista, cronista, contista, jornalista, político e um grande memorialista brasileiro do século XX. Criado no seio de uma grande família, grande mesmo, hein, gente? Ele tinha 16 irmãos. O então jovem Graciliano começou a escrever sonetos e publicar em pequenos jornais já aos 14 anos. Alguns deles, inclusive, na famosa revista carioca O Malho. Em suas primeiras publicações, principalmente nas crônicas, o escritor usava uma série de pseudônimos: Feliciano de Olivença, Soeiro Lobato, Soares de Almeida Cunha e Anastácio Anacleto, são só alguns deles. Você sabia que Graciliano foi descoberto como escritor graças à sua qualidade literária? Aquela que ele colocava nos relatórios que enviava ao governo do estado de Alagoas, na época em que foi prefeito? Isso mesmo, ele chegou a ser eleito prefeito de Palmeira dos Índios. O modo de escrever chamava a atenção de todos. No lugar de uma burocracia, aquela normal do serviço público que a gente sabe, havia um tom literário que tomava conta dos seus escritos. Ele cuidou dos 4 filhos que teve, fruto do seu primeiro casamento com Maria Augusta de Barros, de quem, infelizmente, ficou viúvo muito cedo, em 1920. Casou-se novamente em 1928, com Heloísa Medeiros. Em 1933, ele teve sua primeira obra publicada, o romance Caetés. Amante da narrativa em primeira pessoa, o autor não parou mais. Depois desse vieram muitos outros: São Bernardo, Vidas Secas, Angústia. Esse, inclusive, gente, ele escreveu já preso pela ditadura Vargas. Graciliano foi acusado de participar de um movimento chamado Intentona Comunista. Mas também teve Infância, Insônia e Memórias do Cárcere, que conta como foi esse tempo que ele passou na prisão, os 10 meses lá na Ilha Grande, aqui no Rio de Janeiro. Aliás, essa que eu citei é uma obra incompleta. O autor nunca escreveu o último capítulo e o livro só foi publicado após a sua morte. À mão. O autor de Vidas Secas escreveu todos os seus livros, gente, à mão, isso mesmo, hábito que gostava de ter todos os dias pela manhã. O cigarro. Graciliano, gente, não tinha jeito, ele era mesmo um fumante voraz. O cigarro está presente, inclusive, na maioria de suas fotos. Além de companheiro, o vício acabou sendo também a causa de sua morte. Ele, infelizmente, morreu de câncer do pulmão. Para quem não sabe, Graciliano era ateu. Embora fosse um ateu convicto, Graciliano mantinha sempre consigo, olha só que interessante, gente, uma Bíblia na cabeceira da cama. Ele dizia que era para apreciar os elementos da retórica tão presentes nos textos bíblicos e também para aprender com suas lições. Garranchos. O seu último livro inédito, Garranchos, foi publicado em 2012. Vocês sabiam disso? Quase 6 décadas depois de sua morte. Vidas Secas. Você sabia que a obra mais famosa do autor, na verdade, era para se chamar O Mundo Coberto de Penas? Nome do penúltimo capítulo dessa obra tão famosa? O título, gente, só foi alterado em cima da hora de sua publicação. Imagina com outro nome. Em 1962, Vidas Secas foi premiado pela Fundação Norte-Americana William Faulkner como livro representativo da literatura brasileira moderna. A história retrata uma família de retirante composta por um homem, uma mulher, 2 meninos e uma cadela chamada Baleia.
O interessante é que os meninos, vocês sabem, vocês já leram Vidas Secas, eles não têm nome no livro, né? É o menino mais novo, o menino mais velho, mas a cadela tinha. De plano de fundo, a seca, que é passageira, mas que sempre retorna. Tal cenário é conhecido na literatura brasileira como descrito no primeiro capítulo de Vidas Secas, esse romance que foi o mais famoso dele, publicado em 1938. Com um estilo próprio, marcado pela escrita precisa e direta, seca, sem floreios e com temáticas que denunciam as mazelas e as diferenças presentes na nossa sociedade, o autor marcou a literatura brasileira e se tornou um dos maiores escritores que esse país já teve. Vamos ler comigo um pedacinho desse grande clássico? Na planície avermelhada, os juazeiros alagavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Arrastaram-se para lá, devagar, sem a Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Esse é o trecho inicial de Vidas Secas. Bom, gente, esse é um dos meus livros preferidos na literatura brasileira. Sempre leio com meus alunos. A gente já fez peça junto. É um livro que a gente aprende muito, principalmente sobre essa dura realidade que parece não desistir do Nordeste brasileiro, infelizmente, não é? Convido a todos vocês para continuar essa leitura e conhecer a história dessa família tão sofrida que tanto nos demonstra como é a vida do sertanejo. Bom, semana que vem estaremos de volta. Deixem suas sugestões e diga pra gente quem você quer ver no Trilhas Literárias. Até semana que vem, um abraço e tchau, tchau!